Então, é importante de a gente compreender que, ao me conectar com o outro, eu me conecto comigo também. Aí a gente cai em mais uma parte conceitual, que tem a ver com personalidade. O que a gente ouve falar sobre personalidade? O que a gente ouve falar sobre personalidade? O que vocês entendem? O que é personalidade? É algo que a gente nasce? Ou que a gente aprende? A gente cria a nossa personalidade? Qual é o conceito que vocês trazem de personalidade? É construída a partir de experiências que vivem. Então, Tati, eu ouvi já que a gente nasce. Então, não, Tati, mas existe uma parte que também é construída a partir das experiências. Legal. O que mais que vocês ouviram sobre personalidade? Me ajudem. Cadê a galera do RH? Ergue a mão de novo, que agora. Vou voltar só nos RH. Tem um monte aqui. Você viu que tudo quietinho, né? Eles são assim, são traiçoeiros. Gente, olha, tem que ficar de olho neles. Tá tudo corrompido aqui. Nosso seminário está corrompido hoje. A influência do outro, do ambiente que a gente vive e na nossa personalidade. Muito bem. Então, vamos lá. Para a gente poder reforçar um pouco de conceito sobre personalidade. Então, quando a gente fala de personalidade, nós estamos falando o quê? Quando nós somos concebidos, papai e mamãe, aí eu não estou falando ainda de quem cria, de quem educou, dos traumas e nada disso. Agora estou falando só de genes mesmo, né? Então, quando somos concebidos, papai e mamãe trazem elementos de personalidade no seu DNA, que quando cruzados vão resultar na minha, em uma parte da minha personalidade, porque naquele momento eu me tornei uma pessoa. E isso tem a ver apenas com a questão genética. Não tem nada a ver com experiências, nem se fui amado, nem se fui... Ainda não tem a ver com isso. Então, legal. Uma parte da nossa personalidade foi herdada pela nossa genética. Foi lá e cruzou. Quando nós somos criados geneticamente, ainda estamos na barriga da nossa mãe, o nosso cérebro já começa a ser desenvolvido, correto? Exceto quando existem problemas, o nosso cérebro já começa a ser desenvolvido. Então, quando nós nascemos, nós já temos um cérebro desenvolvido. Bora ou não bora? Então tá. Então, nós já temos um cérebro desenvolvido. Este cérebro tem conexões neurais, conexões de neurônios. Por isso que ele funciona, por isso que o bebê chora, sente fome, sente frio, justamente por causa dessas conexões que já foram criadas, quando nós fomos concebidos. Então, parte do que nós somos tem a ver com essas conexões que já foram criadas, eu lá no ventre da minha mãe, sem ainda ter tido estímulo nenhum do externo. E a partir do momento que eu nasço, então que eu venho ao mundo, eu começo a usar essas conexões. Então, algumas conexões já tinham sido formadas e são utilizadas com frequência, e novas conexões também são criadas. Então, a gente vem para aquela questão de eu também, a partir das minhas experiências, desenvolvo a minha personalidade, porque nós não nascemos com todas as conexões criadas. Então, a partir do momento que eu tive uma experiência sem uma conexão anterior, eu crio esta conexão no meu cérebro. Depois que eu criei essa conexão, toda experiência similar, ela percorre o mesmo caminho. Por que a gente fala personalidade? Ela vira o nosso hábito do dia a dia. Por quê? Porque as nossas conexões, elas já estão criadas na nossa mente. Então, quando eu tenho coisas que são
semelhantes, a conexão, o caminho do que eu tenho que fazer já está ali feito. Estima-se que a gente recebe novas conexões até os 7 anos, mais ou menos, de idade, que tem a ver com a nossa primeira infância. Então, até os 7 anos de idade, existe uma probabilidade muito, muito grande de todas as minhas conexões terem sido criadas. Ou seja, a minha personalidade já está desenvolvida. Depois que os meus 10, 12, 15, 20, 40, 80, o que eu faço? Eu vou usando essas minhas conexões e algumas vão ficando com tanta coisa conectada a ela que basta um estímulo para aquilo já acontecer da mesma forma. Tipo, tem gente aqui que se acha esquentadinho? Esquentadinho assim, paviozinho curto? Vamos ver se tem gente aqui. Tem gente que acha paviozinho curto aqui? Ali, aqui, aqui. Muito bem. O que acontece com os pavio curto? Hã? Mas por que eles são estourados? Por que pavio curto é estourado? Tem falta de paciência? Porque escolhe? Não. Porque já tem uma conexão neural feita. Então, quando acontece o estímulo, ele já sabe da reação que tem que ter aquele estímulo. Porque tudo na nossa mente funciona por hábito. É pelo piloto automático, não é pela consciência. Então, pela nossa personalidade, a gente já tem um jeito de reagir às coisas quando elas acontecem. E isso tem a ver com a nossa personalidade. Então, uma parte dos nossos estudos mostram que você é você e acabou, meu amigo. Até os 7 anos de idade, a sua personalidade, ou pelo menos grande parte dela, já foi desenvolvida. Ah, Tati, então quer dizer que eu entro na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não necessariamente. Aí a gente começa a entrar em campos científicos mais recentes, por exemplo, como neurociência. Ela traz para a gente esse cara aqui chamado metacognição. O que a metacognição faz? A metacognição é o estudo sobre o pensamento, é o estudo sobre o estímulo, é o estudo sobre o input. Então, os cientistas conseguem prever um comportamento de alguém simplesmente olhando as conexões neurais que aquela pessoa desenvolveu através de um olhar de máquina mesmo. Então, dá para prever o comportamento, sem conhecer a pessoa. Se conhecer, dá para prever ainda mais. Você consegue prever o comportamento das pessoas que você se relaciona? Algumas? Por que a gente consegue prever o comportamento dela? Por que a gente fala assim, vai espanar, não vai aguentar, vai desistir, fogo de palha. Por que a gente consegue fazer essas coisas das pessoas que estão à nossa volta? Por convivência. Mas por quê? Porque é padrão, entende? É padrão. O nosso comportamento é padronizado. Padronizado por quê? Pela nossa personalidade. Então, não adianta você não querer estudar sobre a sua personalidade, ou você não aceitar a sua personalidade, porque você nunca vai conseguir viver a sua essência. Tem gente que não quer ser daquele jeito, e ele quer ser do outro jeito. Então, ele é esquentadinho e ele quer virar Buda. Ele vai conseguir? E se ele se esforçar muito? Muito, e isso estiver dentro do coração dele com uma vontade muito forte. Ele até consegue, só que com gasto de energia muito grande, que não vai sobrar mais força para viver quase que nada na vida. Então, assim, será que vale a pena a gente querer ter uma outra personalidade que não a nossa personalidade? Hoje eu me questiono. Para mim, não. Para mim quanto mais eu entendo os meus padrões, menos os meus padrões me enganam.
Porque o que eu tento fazer, e isso tem a ver com metacognição, é tentar criar outros caminhos neurais que eu ainda não tenho tão desenvolvidos para eu poder fugir dos meus padrões. Só que isso eu tenho que fazer de uma forma consciente, mas não é para eu me tornar uma outra pessoa, é só para eu poder manter o bicho aqui dentro. Porque, por mais bonzinho que você seja, por mais queridinho, por mais não, mas aqui é só Deus aqui, é só bondade, tá bom. Não dá. Tem uma parte nossa que é uma parte instintiva, que é uma parte bicho, que é uma parte egoísta. Nós temos o nosso ego aqui dentro, e que bom que a gente tem nosso ego aqui dentro, porque é ele que faz a gente viver a nossa essência. Só que aí tem gente que acha que ego você tem ego errado. Não, você precisa viver para as outras pessoas, para a humanidade. Depende da sua personalidade. Tem gente que tem a personalidade do doar. Tem gente que tem a personalidade do eu penso primeiro do outro e depois eu vou pensar em mim. Tem gente que tem essa personalidade. Então, para essas pessoas, é mais fácil ser assim? O que vocês acham? Claro que é mais fácil. Agora, tem gente que não tem esta personalidade. Então, para esta pessoa fazer desta forma, ela tem que se esforçar bastante. E o inverso é procedente. Quem pensa primeiro no outro, antes de pensar em si próprio, quando precisa pensar em si próprio, precisa se esforçar mais. Tati, qual que é o melhor? Vamos combinar que não tem o melhor. Não tem a melhor personalidade. Não tem. Eu sei que aí a gente rompe o nosso paradigma lá, principalmente de recursos humanos. E eu estou me esforçando demais, inclusive para poder criar novas crenças sobre a humanidade. Só que lá, a gente trabalha mapeamento de personalidade, mapeamento de comportamento, para a gente poder colocar a pessoa certa no lugar certo. A gente não faz isso? Bora ou não bora? Então, a gente fala assim, tá, para eu poder colocar a pessoa certa no lugar certo, eu tenho que encontrar a pessoa com esta personalidade. Aí, o que a gente começou a criar? Padrões. Para esta pessoa dar certo aqui, ela tem que ser isso. E para dar certo aqui, ela tem que ser isso. E para dar certo aqui, ela tem que ser isso. Quando a gente olha para estudos de metacognição, a gente começa a perceber que a pessoa ela dá certo em qualquer coisa que ela deseje fazer, desde que aquilo esteja conectado com algo que ela tem para entregar. Por exemplo, vou trabalhar uma vaga comercial, vendas. Tudo bem. A gente vai atrás de uma pessoa o quê? Para uma vaga de vendas. Quem me ajuda aí a construir o perfil? Comunicativo, o que mais? Foco em resultados, o que mais? Executor, aí a gente já determinou um perfil. Vamos ir pelas características. Então, foco em resultados, uma pessoa comunicativa, o que mais? Uma pessoa carismática, o que mais? Uma pessoa que tem lábia, o que mais? Não ouvi. Ambiciosa, muito bem. Então, quer dizer que todas essas características vão estar presentes apenas em um perfil comportamental? O que vocês acham? Uma pessoa ambiciosa só pode ser tipo se a gente estiver falando de DISC, por exemplo, um executor ou um dominante? Quer dizer que uma pessoa com boa comunicação só pode ser um dominante ou um influente? A ciência está mostrando para a gente que não, isso não é verdade. A gente passou anos acreditando nisso, mas todos os perfis conseguem se comunicar bem, se tiver um objetivo específico por trás. Todos os perfis conseguem ser ambiciosos, se tiver um objetivo específico por trás. Então, a gente consegue quebrar o padrão de que para dar certo tem que ser assim. E a gente começa a falar assim, para dar certo a gente precisa saber o porquê eu vou fazer aquilo lá. Então, existem pessoas, e aí vocês podem pegar vários casos na internet, existem pessoas extremamente introspectivas, tímidas, que são, por exemplo, músicos, cantores,
que são palestrantes, que são professores. O que eles fazem com a característica deles, se eles escolheram essa profissão? O que vocês acham? O que faz? Eu sou tímido, e aí? Pô, mas eu amo cantar, eu amo me apresentar, eu amo incendiar as pessoas no palco. E aí? Mas eu sou tímido, então eu nunca vou poder ser um cantor, um músico de sucesso? Porque eu sou tímido? Não, eles começaram a contar uma história diferente para eles. Eu continuo sendo tímido. Só que quando eu estou no palco, eu estou numa versão diferente. E quando eu saio do palco? Eu volto na versão original. Porque o nosso cérebro, ele é neoplástico. A gente se adapta às coisas. Só que a adaptação não precisa ser mudança permanente. Se ele, mesmo entendendo que consegue se comunicar bem, o que ele faz no palco, querendo fazer todos os dias da vida dele, o que acontece com a energia dele? Acaba. Aí ele vai confundir com desmotivação. Quem já confundiu cansaço com desmotivação? Eu já confundi um monte de vezes. Nossa, pensando bem, acho que eu nem gosto tanto disso, não. Não, acho que eu não nasci para isso. Não, acho que eu quero fazer outra coisa. Só que não é a historinha que a gente conta para a gente. Não quero fazer outra coisa, eu só estou cansada. Porque estou me esforçando para ter comportamentos que não são naturais meus. E aí eu preciso entender, tá? Onde vale a pena o esforço, onde não vale. Então, saber quem nós somos é importante para a gente poder viver o nosso propósito. Não dá para viver o nosso propósito sem a gente compreender e respeitar quem nós somos. E ponto. Ninguém nasceu melhor ou pior do que ninguém. Faz sentido isso para vocês? Então não tem o perfil melhor, não tem o perfil mais certo, não tem o perfil mais comunicativo, não tem. O perfil é feito de pessoas, de estímulos, de conexões, de experiências. Nós somos mais do que tudo isso. E a gente precisa começar a acolher isso dentro da nossa humanidade. Acho que ele ia falar alguma coisa. Gustavo Lima. Porque possivelmente ele encontrou no palco um propósito, mas que ele não conseguiu levar para o restante da vida deles. Fora o Gustavo Lima, quem conhece profissionais extremamente bem-sucedidos e todos ferrados na vida pessoal? Eu conheço um monte de gente também. Por quê? Porque determinou que só naquele ambiente ele pode fazer bem. Só naquele ambiente ele tem que dedicar tempo, tem que dedicar esforço. E não dá, gente. A nossa vida está interligada. Então, o estudo de metacognição, ele traz para a gente informações de que a gente pode aprender com as nossas personalidades. A gente pode influenciar o que nós vamos fazer por uma questão de consciência. Então, participando junto com a galera do paviozinho curto aí, eu tenho paviozinho curto também. Para eu fazer uma merda, não precisa de muito estímulo. Não precisa. Então, o que eu faço? Eu falo, tá, peraí. Na vontade do fazer, eu me pergunto, vale a pena? Porque se você somente quebra o padrão no sentido, se eu estou acostumado a vem e eu já faço sem pensar, eu vou ter que só colocar um padrão antes do fazer. Não é não fazer, é só colocar o padrão. Pensa, coloca numa peneira, Tati. Vai fazer sentido? Vai valer a pena isso? Aí, se você achar que vale, ainda assim faça. Isso é consciência. O tempo todo, consciência? Não, porque consciência cansa. Consciência cansa. Tira a nossa energia. Eu era livre quando eu não sabia nada disso. Quando eu achava que, na verdade, a culpa era todas as pessoas. E elas eram muito más comigo. Eu era uma pessoa tão boa e tão produtiva. E que ninguém me reconhecia porque eram pessoas más. Eu era feliz quando eu acreditava nisso. E hoje? Hoje já não dá mais. Não tem nada a ver com as pessoas. É tudo aqui, ó. Sou tudo eu. Então, se eu não lido com os meus bichos, não consigo lidar com as pessoas também.